Promessa para mim é dívida, ainda mais quando essa promessa é feita para os ouvintes que com tanto carinho nos deixam entrar em suas casas todos os dias para essa troca de energia. Eu ontem falei do psiquiatra Jorge Jaber, que é o maior especialista em dependência química do Brasil. E o trabalho dele é reconhecido não só aqui, como também no exterior. O Dr. Jorge também mantém um trabalho na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca para atender pessoas de baixa renda. E eu convidei o Dr. Jorge Jaber para participar do Manchete Manhã Total e ele aceitou o convite prontamente. Está aqui conversando com a gente hoje. Bom dia, Dr. Jorge Jaber. Bom dia, Rodrigo Machado. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete. É uma alegria poder colaborar. Ontem, Dr. Jorge Jaber, eu trouxe aqui no Tribunal do Povo uma história de uma mãe enfrentando esse problema dentro de casa com o filho caçula, e o filho mais velho, que não era dependente químico, acabou expulsando o mais novo de casa. E muitos pais, muitas mães, muitos avós ligaram para cá querendo saber mais informações sobre essa doença séria que muitas vezes é tratada de forma errada pelo poder público como um problema exclusivamente de segurança pública e não de saúde pública. Dr. Jorge Jaber, como identificar que alguém de casa está enfrentando essa doença, a dependência química? Querido ouvinte, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a dependência química é uma doença cerebral. Há uma alteração pelo uso de drogas do funcionamento do cérebro. O pensamento sofre uma transformação, fazendo com que a pessoa não consiga reconhecer corretamente a realidade. Então a pessoa passa a acreditar que o uso da droga não lhe faz mal, a pessoa passa a achar que não tem nenhum problema, ela geralmente acha que quem tem problema é o outro, a mãe, o pai, o irmão, o trabalho, a família. Geralmente o dependente químico é manipulador, ele é muito hábil em usar a palavra, em convencer a pessoa. Ele diz que não vai usar mais, ele diz que promete, eu juro, e faz todo tipo de comentário para convencer a família de que ele não vai mais fazer aquilo e, se possível, pede algum dinheiro para pagar uma dívida. E com isso ele acaba usando de novo. Finalmente, o dependente químico que nega a doença, que projeta, diz que o outro é culpado, que é cheio de argumentos, finalmente ele se torna arrogante, ele se torna agressivo. E é possível que esta agressividade tenha levado este irmão mais velho a expulsar o dependente de casa. O dependente, então, ele nega a doença, ele diz que o outro é culpado, ele é cheio de argumento e ele é arrogante. Ele não aceita que alguém fale as coisas para ele. Então, o primeiro passo é saber que está doente, identificar a doença. Uma vez identificada, o que a família deve fazer? A família precisa de ajuda. Tem gente que desde criança se cria com alguém que sabe construir. Então, chega uma certa idade, ele é capaz de construir uma laje, fazer uma casa, levantar uma laje, fazer uma casa. Ele aprendeu com um pai que trabalhava em obra, etc. Tem algumas pessoas que têm uma psicologia natural, mas a dependência química, ela é tão grave, ela é crônica, ou seja, depois que se instala não tem cura, mas tem controle. Ela é progressiva, ela vai piorando aos poucos, ela é fatal, ela mata e, finalmente, a dependência química está em crescimento na população. Nós temos cada vez mais dependentes químicos. Então, a família precisa de ajuda. Da mesma maneira que quando a televisão, o aparelho de televisão sofre um defeito e você não sabe consertar, tem que levar a assistência especializada, levar ao técnico de televisão. Da mesma maneira, quando você tem um dependente químico, você tem que procurar uma pessoa que tenha treinamento em ajudar famílias de dependentes químicos.
Agora, doutor Jorge Jaber, como é que é feito esse tratamento? Bom, eu tenho a oferecer aqui no Rio de Janeiro, gratuitamente, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, cujo telefone é 3325-2323, 3325-2323, atendimento gratuito para familiares e dependentes químicos. E a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, através desse seu atendimento, está aberta para todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro? Ou todas só pra... as pessoas do estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que a Barra da Tijuca é um bairro favorecido economicamente, tem uma população favorecida. A Câmara Comunitária foi criada pelos condomínios desses prédios, que são prédios até luxuosos, né? Então a Câmara é mantida pela doação, pelo pagamento dos condomínios. E o tratamento lá, todas as atividades da Câmara Comunitária são gratuitas e são voltadas para a população em geral, porque a população da Barra da Tijuca, ela normalmente tem recursos para procurar ajuda privada, mas os funcionários, as pessoas que trabalham na região, as pessoas que moram longe e que também frequentam a Barra, né, quando vão à praia ou quando vão trabalhar, essas pessoas, elas não têm um local aonde se tratar. Então a Câmara Comunitária montou isso, já tem 19 anos, a Câmara tem 20 anos e há 19 anos a Câmara trabalha nessa área. Ela atende qualquer pessoa do Rio de Janeiro. Mas tem lugar para tanta gente? Tem. Lá nós temos, no momento, 170 pessoas treinando, são todos meus alunos que treinam a atender pessoas com esse tipo de problema, sob a nossa direção. Agora, doutor Jorge Jaber, tem um tempo para o paciente ter alta ou esse é um tratamento para a vida toda? Olha, basicamente é como a diabetes. Se a pessoa no início tem que se tratar, quando descobre a doença, depois tem que se manter em avaliação regular, mas a pessoa, se cuidando bem, precisa menos de tratamento. Então, havendo um cuidado com o próprio comportamento, a pessoa aceitando ajuda e passando a se tratar, ela tende a conseguir, às vezes até mesmo em grupos de mútua ajuda, que são recomendadíssimos. Qualquer pessoa que queira saber como é que se para de usar droga da maneira mais barata possível, que é a gratuita, os grupos de mútua ajuda também são muito importantes. Então, a pessoa vai precisar de ajuda durante muito tempo, mas a Câmara Comunitária tem como fornecer esse tipo de ajuda. Então, doutor Jorge Jaber, a Câmara Comunitária fica na Avenida Marechal Henrique Lote, número 135, no Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, é isso? Exatamente. E o telefone de lá, 3325-2323. Perfeitamente. Então, vamos repetir, 3325-2323. Só um detalhe, eu queria chamar a atenção que esse trabalho é um trabalho filantrópico, ele não tem nenhuma associação com política partidária. Então não há nenhum candidato, não há ninguém exercendo tentativa de se eleger e ligado a esse trabalho. É um trabalho filantrópico, fruto de pessoas que tiveram o problema na família e tiveram recursos para tratá-lo e que se condoeram daquelas que não têm recursos. É um trabalho sério que já dura aí 19 anos. A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, como disse o doutor Jorge Jaber, tem 20 anos, mas esse trabalho tem 19 anos. É um trabalho sério que vem recuperando a autoestima do dependente químico, vem recuperando ele para a sociedade e também livrando famílias desse grande mal que assola a nossa sociedade. Doutor Jorge Jaber, psiquiatra, o maior especialista do Brasil em dependência química, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Manchete Manhã Total, pelo senhor ter emprestado os seus conhecimentos aqui para toda a família Manchete. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado aos ouvintes. Eu sou um simples médico que trabalho arduamente na recuperação de dependentes químicos. Fique com Deus, obrigado. Obrigado.
Tá aí então, doutor Jorge Jaber, e vou repetir aqui. A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca fica na Avenida Marechal Henrique Lott, número 135, Parque das Rosas, na Barra da Tijuca. O telefone de lá, 3325-2323. 3325-2323. No Rio de Janeiro, 9h32.